nos procura. Um Deus que nos procura. Você já reparou que nós estamos muitas vezes à procura de muita coisa diferente? Uns procuram um lugar para morar, outros procuram uma pessoa para casar, outros procuram uma profissão para ter uma vida melhor, outros procuram uma igreja para adorar a Deus. Nós estamos sempre à procura de coisas na nossa vida. Faz parte daquilo que nós somos. Há momentos em que encontramos, há momentos em que não encontramos. Há momentos que é mais fácil encontrar, há outros momentos que não é tão fácil encontrar. O mais interessante e talvez o mais curioso nesta tarde é quando eu me proponho a dizer-vos que há um Deus que nos procura. Um Deus que procura algo. E sei que a todos nós que estamos aqui nesta tarde, que somos todos muito entendidos da Bíblia, não é? Eu olho para pessoas que sabem bué da Bíblia. Se eu perguntasse neste momento, por exemplo, o que é que o livro de Levítico diz no capítulo 5, eu sei que todos me iam gritar, assim, de uma forma tranquila, as várias ofertas. Se eu perguntasse, sim, porque quando nós tecemos comentários teológicos sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro, significa que nós somos verdadeiramente profundos na teologia, não é? Praticamente a maior parte de nós cresceu aos pés de um rabi. Então é interessante, eu não sei se você sabe, é apenas uma pequena curiosidade, qualquer adolescente judaico que nascia ou crescia aos pés de um rabi, por volta dos 12 anos ele sabia o livro de Deuteronômio completamente de cor. E Levítico quase também. É interessante saber estes pormenores de coisas de cultura geral que qualquer pessoa pode saber. Eu penso que no Dr. Google está lá isto também. E toda a gente pode ter acesso a isto. Agora, o importante não é ter muito conhecimento, o importante é se esse conhecimento provoca alguma alteração na nossa vida. Não é? Boa. Então nós andamos à procura, todos nós procuramos coisas. Não há aqui ninguém nesta sala que não procure uma vida melhor, uma felicidade. Não há aqui ninguém nesta sala que não procure ser mais feliz. E quero-te dizer nesta tarde, se tu não procuras felicidade, pastor, eu não procuro felicidade, eu já sou uma pessoa completamente feliz, eu quero dizer que tu estás a errar o propósito de Deus, estás completamente descontextualizado daquilo que é uma vida no propósito de Deus, porque nós ainda não vivemos toda a realização possível. Aquilo que nós buscamos em Deus é uma realização diária, uma procura diária para encontrarmos uma felicidade plena em Jesus. Claro que em Jesus podemos encontrar isso tudo, mas é preciso nós lutarmos para que o nosso eu diminua e para que Cristo cresça em nós. Posso ouvir um amém? Aleluia. Então, diz a quem está ao teu lado, nós procuramos coisas. Uns procuram ficar mais novos. O problema é os cabelos brancos, não é? Hoje ao almoço sugeriram-me que eu fizesse um implante capilar tirando da barba. A minha barba é forte. Eu tenho uma barba assim, rija, né? Isto ficaria um cabelo estranho no mínimo, porque parte dele ficaria espetado e outra parte assim mais para o liso, né? Como ele é. Iria ser engraçado. Todos nós procuramos. O careca procura ter cabelo, os que têm cabelo rapam o cabelo. O mundo é estranho, não é? Há uma moda, há um momento em que tiramos a barba e rapamos a barba, há um momento em que deixamos crescer a barba. As senhoras, há um momento em que querem ser loiras, outro momento querem ser ruivas, ninguém as entende. Valha-nos Deus no meio desta incoerência humana e nesta procura de encontrarmos uma realização, uma paz interior, uma procura para que algo nos complete, não é? E quantas vezes nós vamos a lugares, vamos a conferências, vamos a congressos, à procura de ouvir uma palavra de Deus, há uma coisa que faça a diferença na nossa vida, como se Deus não estivesse no lugar onde nós sempre estamos e como se Deus não nos visitasse no lugar onde nós sempre estamos. Claro que nós sempre procuramos mais de Deus e esta é a nossa busca e a nossa procura. Agora, o interessante e aquilo que eu quero frisar nesta tarde é que há um Deus que nos procura. E quando nós pensamos sobre isto, esta semana eu e o pastor Ricardo tivemos a oportunidade de estar numa conferência, tenho vindo a dizer isso, uma conferência dos 50 anos do Desafio Jovem na Europa, e foi extremamente inspirador. Até na terça-feira à noite, quando tivemos a oportunidade de ouvir um homem pregar com 82 anos, a inspiração que ele nos trouxe.
Quem me dera a mim chegar aos 82 anos com aquela vitalidade de pensamento, de forma de estar. E quando pudemos numa manhã ter um painel de todos aqueles que foram os fundadores do Desafio Jovem na Europa, gente com 80, 70 anos, e a falarem e a chorarem daquilo que fizeram no passado e a fé que os mobilizou, mas acima de tudo eles demonstrarem claramente que houve um Deus que os procurou e eles disseram sim a Deus e foram e fizeram a vontade de Deus. Porque aquilo que se impõe nesta tarde é perceber que há um Deus que nos procura e que diz: se tu não fores, quem irá? Foi uma frase que eu ouvi que eu achei muito interessante. Se tu não falares, quem falará? E eu gostava que nesta tarde nós puséssemos isto em cima da nossa reflexão. Se tu não fores, quem irá? Se tu não falares, quem falará? E o mundo espera uma igreja que vá. A sociedade espera uma igreja que vá. A sociedade espera uma igreja que fale com eles. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo que há em nós, que habita em nós, quer nos usar para falar nestes dias. Nós temos uma palavra para estes dias. Nós temos uma palavra profética para estes dias. Nós temos uma palavra que vai fazer a diferença nestes dias e que vai marcar estes dias. Então diz para ti mesmo: há um Deus que me procura. Talvez é estranho, dizia eu, quando nós pensamos sobre isto, porque pensamos assim: então Deus é omnisciente, quer dizer, conhece tudo. Deus é omnipresente, pode estar em todo lado. Deus é omnipotente, significa que Deus tem todo o poder. Então como é que Ele nos procura? Como é que Ele pode acontecer nisto? Há um texto em Lucas, e há alguns textos que eu gostava que nós pudéssemos nesta tarde, em Lucas 15, eu sei que há aí uma projeção que eu vou pedir que vá aparecendo. Lucas 15, 1, e eu gostava que todos nós fôssemos lá. Lucas 15, 1. E esta é uma história interessante para fundamentar tudo aquilo que eu vos quero falar nesta tarde. Alguém está feliz? Amém. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer louvado seja o nome do Senhor? Alguém pode pôr um sorriso? Eu gosto tanto de sorrisos. Você gosta de sorrir? Pastor, não tenho vontade de sorrir. Mas tem que sorrir. Muito bem, Lucas 1 diz assim, de 15, 1. Todos os cobradores de impostos e outros pecadores se chegaram a Jesus para ouvir. Por isso, os fariseus e os doutores da lei o criticavam. Este recebe pecadores e come com eles. Jesus apresentou-lhes uma parábola. Suponham que algum de vós tem 100 ovelhas e perde uma delas. Não deixará logo as 99 no deserto para ir à procura da ovelha perdida até a encontrar. Quando encontra, põe-na aos ombros, todo satisfeito. E, ao chegar a casa, diz aos amigos e vizinhos: alegrem-se comigo, porque já encontrei a minha ovelha que andava perdida. Da mesma maneira, digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Suponham também que uma mulher tem 10 moedas de prata, perde uma delas. O que é que ela faz? Acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até a encontrar. Quando a encontra, diz às amigas e vizinhas: alegrem-se comigo, porque já encontrei a moeda perdida. Da mesma maneira, digo-vos que há alegria entre os anjos de Deus cada vez que um pecador se arrepende. E eu gostava que dessemos um salto no mesmo capítulo ao versículo 32. Mas era preciso fazermos uma festa e alegrarmos-nos, porque o teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e reapareceu. Há um Deus que procura. E estas parábolas relatam que há coisas perdidas que Ele tem um desejo de encontrar. E para mim isto é extremamente inspirador para a minha vida. Porque eu não sei os meus momentos, eu não sei o meu dia de amanhã. Eu tento construir o meu melhor dia amanhã, baseado num relacionamento com Deus hoje. Mas uma das coisas que eu não posso garantir é que amanhã não estarei perdido. Não estarei a caminhar num caminho diferente, não estarei a caminhar num caminho contrário à vontade de Deus.
Mas uma das coisas que me inspira neste texto que eu acabei de ler é que eu sei que há um Deus que se vai incomodar e que me vai procurar. E isto é extremamente fantástico. Este sentimento de que alguém vai percorrer as ruas, alguém vai percorrer as casas, alguém vai percorrer os lugares para me encontrar. E o seu desejo é, quando me encontrar, fazer festa porque me encontrou. E isto nesta tarde tem que nos realizar e nós temos que sair desse momento em que estamos a ouvir uma palavra ou que estamos apenas a ouvir Deus procura-nos. Eu sei que, sabe qual é o nosso problema? É que nós dimensionamos tudo àquilo que, sei lá, que é a nossa vida, que é a nossa perspectiva da vida. Achamos que Deus procurar-nos é como alguém em casa, na nossa família, que não sabe em que lugar é que nós estamos metidos e grita o nosso nome. É muito mais do que isso. Eu estou-vos a falar do Deus do universo, do sustentador do universo, do Criador do universo, que nos procura. Para os que gostam de teologia, a Bíblia e toda a criação do universo é teocêntrica. Significa que o estudo está centralizado à volta de Deus. Mas é muito interessante que quando nós percebemos toda a Bíblia, percebemos que o coração de Deus é Jesus. Eu não sei quantos estão aqui que são casados, mas vão perceber bem o que eu vou dizer agora. Quando nós casamos, tudo é fantástico. Tudo é maravilhoso. E o centro é ela, é ele. Verdade? Mas depois, a certa altura e a certo momento, aparecem os filhos. E você sabe, há uma coisa que acontece de uma forma quase inata. Os filhos tornam-se o centro do casal. Verdade ou não? O coração do casal está concentrado nos filhos. Isto é uma coisa que acontece naturalmente. E é por esta razão que muitas vezes processos de divórcio acontecem quando os filhos saem de casa. Porque quando eles lá estão, de alguma forma eles são um elo da concentração, das atenções, do potenciar da vida, do construir da vida, etc. Mas agora, tirando essa parte negativa, olhamos para a parte positiva. O filho é o centro. Para Deus, o filho é o centro. Jesus é o centro. Não há dúvidas. O Pai sempre esteve com Jesus, ajudou Jesus. Jesus é o centro de tudo. Mas o mais interessante, quando nós lemos os Evangelhos, Jesus é o centro, certo? Percebemos isso claramente. E nós não queremos tirar importância nenhuma a isso. Mas o mais importante, e aquilo que eu leio na Escritura e que para mim, hoje eu quero ressalvar e trazer bem alto, e isto tem que nos fazer reagir, é que Jesus tornou-nos o centro da sua vida. Jesus morreu por ti e por mim. Jesus foi à cruz por ti e por mim. O sangue de Jesus foi derramado na cruz por ti e por mim. Nós somos o centro da vida de Jesus. Quando Jesus fala parábolas como esta, o que é que ele está a dizer? Eu vou atrás de ti, seja onde tu estiveres, faças tu o que fizeres, porque tu és o centro, a razão da minha vida. Jesus deixou o céu, deixou o lugar onde ele estava com o Espírito Santo, onde ele estava com Deus Pai. Por causa de quem? Por causa de ti e de mim. Então nós somos importantes. Alguém pode dizer nesta tarde, eu sou importante? Alguém percebe o que estamos aqui a dizer nesta tarde? Quando talvez a tua família, quando talvez os teus amigos te retiram importante, tu podes dizer nesta tarde, eu sou realmente importante. E se houvesse aqui gente realmente importante, eu quero vos dizer, percebendo que Jesus o torna importante, eu nesta tarde, se fosse a ti, tinha aplaudido Jesus, tinha ficado de pé, tinha celebrado Jesus, porque Ele é digno disso. Ele é digno disso. Esta tarde, você tem que reagir. Tu és importante. Jesus fez tudo por ti. Jesus fez tudo por ti. E nesta tarde nós temos que nos sentar neste lugar de perceber que somos importantes. Deus continua a procurar. E eu gostava de falar nesta tarde 7 coisas que Jesus procura. 7 tipos de pessoas que Jesus procura. 7 tipos de características que Jesus procura. Ainda estão vivos? Alguém pode dizer aleluia? Primeiro tipo, eu creio que vai aparecer aí. Uau, esta gente funciona a sério. Vamos ler juntos. Intercessores.
Há um texto em Ezequiel, no capítulo 22, quem quiser ir lá, versículo 30, que diz assim: busquei quem pudesse reconstruir o muro, ou fosse capaz de defender a cidade do lugar onde os muros caíram. Agora que a minha ira está prestes a destruí-la, mas não encontrei ninguém. Deus procura gente que possa interceder por todos aqueles que ainda não pertencem ao reino de Deus. Quem lê a Bíblia percebe que o reino de Deus está na terra. O reino de Deus é constituído por aqueles que são os santos. E o reino de Deus está na terra. E o reino de Deus manifesta-se agora. E nós somos o reino de Deus. Que alegria por ser o reino de Deus que você tem. Estou estupefacto pela sua realização em ser reino de Deus. Alguém está feliz por ser reino de Deus? Pastor, eu não entendo o que é ser reino de Deus. Você pertence ao reino de Deus. Significa que no reino de Deus, em que há Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, anjos, e aqueles que são os filhos, os santos, nós pertencemos ao reino de Deus. E o reino de Deus está na terra, somos nós. A manifestação do reino de Deus acontece agora. E a terra precisa de gente, diz que Deus procura pessoal que esteja na disposição de ser um intercessor entre as gerações de nossa comunidade, entre as gerações da nossa sociedade e Deus. Esta sociedade precisa de gente que intervenha junto deles, intervindo junto de Deus e que possa estar a ser um elo. É por essa razão que Paulo diz que nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Significa que tu e eu fomos chamados para estabelecermos uma reconciliação entre os homens e Deus. Eu gosto disto. Alguém está cá comigo? Alguém está feliz por ser um intercessor que Deus procura? Quantos estão dispostos a dar a sua vida? Quantos estão dispostos a parar no caminho para cuidar daquele que está caído no caminho e aflito? Porque é disso que Deus procura. Gente que não esteja mais disposta a viver a sua vida e apenas concentrada na sua vida, mas gente que esteja disposta a dizer: aquela pessoa desapareceu. Quantos têm reparado que há pessoas que volta e meia estão 1, 2 domingos sem estar connosco? Quantos se lembraram deles e escreveram uma mensagem? Olha, eu sempre que vem à minha memória uma pessoa que eu sei que está por cá, vocês sabem, eu tenho uma memória fotográfica e vocês ajudam-me nisso, porque mais ou menos vocês centram-se todos no mesmo lugar sempre. Então eu percorro os meus olhos assim, por exemplo, neste momento, e estou a fotografar de uma forma de memória, no meu memory stick aqui, onde é que vocês estão. E há pessoas que eu sei, já reparei hoje, que não estão cá. E o mais provável que aconteça é hoje, amanhã ou depois, eu vou mandar uma mensagem. Mas às vezes eu fiz este relance rápido e não vi. E às vezes eu mando uma mensagem para alguém que eu achei que não vi. E a pessoa disse: pastor, obrigado, mas eu estive lá no domingo. Isso acontece. Mas a sociedade precisa de pessoas que estejam atentas a eles. E uma igreja não pode estar atenta só à sua comunidade, mas precisa estar atenta aos outros. Talvez a pergunta que surge aqui nesta tarde é: como é que nós poderemos estar atentos a uma sociedade se, em primeiro lugar, não conseguimos estar atentos uns aos outros? Precisamos de desenvolver de uma forma intencional esta cultura de estarmos atentos uns aos outros. Perceber quando não estamos cá. Percebermos que há algum tempo eu não vejo aquela cara, não vejo aquela pessoa. Então é tempo de eu intervir junto dele e dizer: é isso que Deus está à procura. Pessoas que estejam no lugar, na fenda, no buraco, e digam assim: eu sinto a falta daquela pessoa, aquela pessoa faz-me falta. Deus procura intercessores. Gente que possa interceder por aqueles que por alguma razão não caminham de uma forma tão alegre, tão evidente no caminho de Deus. E Deus está à procura de intercessores. E a pergunta que se impõe nesta tarde é: será que Deus vai levantar aqui nesta tarde intercessores? Vocês sabem, quantos é que costumam de orar? Podem levantar a mão os que costumam orar. Costumam orar sempre: Senhor, obrigado por estes alimentos, por esta bela feijoada que tu me deste, aleluia, amém. Só por isso? Quantos é que costumam orar mesmo assim por pessoas? Você sabe que a oração é algo importante, mas pode ser algo também, pode ser um instrumento de desresponsabilização. Porque muitos de nós dizemos: Senhor, abençoa quem nos falta. Senhor,
trata dos meus vizinhos, dos meus colegas de trabalho, da minha escola, e pronto, sentimos-nos desresponsabilizados. Achamos que a oração encerra em si mesmo toda a responsabilidade. Eu quero dizer que a oração é apenas o princípio de um passo de responsabilização. E se formos analisar até numa escala de importância, a oração até, ouça, para não me interpretar mal, a oração que é importante, não é o mais importante. Porque para evangelizar, por mais que a gente ore, a evangelização tem que ver com comunicação. Ora, se Jesus tivesse vindo à Terra e se tivesse fechado numa sinagoga a orar pelas gerações, e ele tivesse ficado... Não, melhor. Se Jesus tivesse ido para o Muro das Lamentações, lá em Israel, e tivesse feito como aqueles rabis que estão lá, e lá tivesse ficado dias após dias, Senhor abençoa o Oscar, Senhor abençoa o Manelo, o Jaquinho, o António, a Maria, e não saísse dali, será que nós seríamos alcançados? Jesus teve que percorrer ruas, olhar para pessoas, mover-se de íntima compaixão, parar o seu trajeto, parar o seu ministério, parar o seu caminhar. Jesus foi um verdadeiro intercessor. O Jesus o que fez foi... Eu gosto quando penso que Jesus de repente manda os discípulos fazer compras para que ele possa ter tempo para falar com uma mulher que ele iria encontrar num poço quando ela fosse tirar água. Quantos de nós estamos dispostos a mandar outros fazer aquilo que nos compete a nós, ou pedir a outros que façam aquilo que nos compete a nós, para termos tempo para pessoas? Com quantas pessoas tu jantas durante o mês? Com quantas pessoas tu tens almoços durante o mês? Com quantas pessoas tu dialogas durante o mês? Com quantas pessoas tu falas e comunicas que há um Deus interessado e que o procura? Que ele é para Deus uma ovelha perdida e que o mundo dele poderia ser completamente transformado se ele encontrasse Jesus. Você sabe, às vezes eu fico a imaginar que a sociedade é tal e qual. Você já brincou, aqui, o pessoal de Portugal vai perceber isto. Lembram-se quando eram pequenos e brincavam às escondidas? Alguém ficava assim e ficava assim. 1, 2, 3, 4. Lembram-se? E no meu tempo fazia assim. 1, 2, 3. Que era para perceber onde é que os outros iam se esconder, não é? E depois iam a um lugar escondido, não é? E havia os mais espertos que até se conseguiam mover nas sombras para não serem encontrados. Até que alguém os encontrava. E depois tinham que correr, não era? Acho que era assim, já não me lembro. Já foi há muitos anos. Já não brinco às escondidinhas há mais de 30 anos. Às vezes brinco. Melhor não entrar por aqui. Há um Deus que te procura e há gente que se esconde de Deus. E eu penso que hoje há uma geração de igreja que muitas vezes ajuda e permite que as pessoas se escondam de Deus. Nós temos que ajudar as pessoas a exporem-se a Deus. E a forma de o fazermos é de uma forma amorosa, fazê-las entender que o Deus que os criou está tão interessado neles que até o enviou a si. Eu gosto muito daquela perspectiva do crente que vai parar um hospital e diz: pastor, que oportunidade que eu tenho para encontrar pessoas. Que perspectiva fantástica, não é? A perspectiva do religioso é: o que é que me aconteceu? Deus, abandonaste-me. Onde é que tu estás? Deus, se tu és Deus, não permitias que eu viesse ao espiritual. A perspectiva do não religioso: que grande oportunidade para eu evangelizar doutores. Nunca tenho acesso a eles? Quantos de nós é que já pagámos uma consulta só para evangelizar o nosso médico de família? Pastor, você está completamente doido. Às vezes. Diga assim umas coisas um bocado anormais. Faz parte de mim. Mas eu estou a falar a sério. Quantos de nós é que já gastámos alguma oportunidade para falar de Deus às pessoas? Eu gostei que quando eu cheguei à minha, que ela não me pertence a mim, quer dizer, a pessoa que faz o favor de tratar dos meus dentes, quando eu lá cheguei, alguém já lhe tinha falado de Jesus. E quando eu lá cheguei, ela disse: você é que é o pastor lá da igreja? Já me falaram e até já me convidaram para ir lá. Você entende? E isto é importante perceber que nós estamos Deus procura intercessores. Gente que esteja disposta a estar na fenda. Não tanto gente que esteja disposta a estar no culto. É que nós dimensionamos que Deus, achamos que Deus procura pessoas que estejam dispostas a estar no culto. No culto qualquer um pode estar, então fixe estar.
É tão à maneira, estamos aqui nesta tarde e sermos desafiados por, tirando aquele que estava no piano, os outros todos bons músicos. Só para os que estão mais lentos, o que estava no piano era eu. Os outros, porque eu estou a aprender com eles ainda. Mas você entende? Sermos desafiados a louvar a Deus. O que fazemos aqui nesta tarde pode ser fantástico. Mas o que importa é como é que nós estamos a tocar este mundo. Como é que há pessoas a ser marcadas por nós. E um bom exercício é começares a fazer um exercício com aqueles que estão perto de ti, com aqueles que fazem parte da igreja que tu és. Você já abriu os seus olhos, olhou à volta, viu as pessoas que não estão aqui nesta tarde. Era bom que hoje centenas de pessoas, ou melhor dito, dezenas de pessoas, pudessem receber um telefonema da nossa parte. Hoje senti a tua falta. Agora a desculpa que me estão a dizer daí de baixo. Está tudo de férias, pastor. Está tudo de férias. Não está na cenoura que eu sei que não estão. Há gente que precisa do nosso cuidado. Há gente que no seu silêncio procura alguém que os toque. E Deus nunca vai tocar diretamente o céu. Deus vai usar a ti e a mim para tocar pessoas. Diz comigo, Deus procura intercessores. O segundo é que Deus procura adoradores. Uau! Este era o momento que eu esperava que todos dissessem aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, mas ninguém está cá, estão todos a dormir. João capítulo 4, versículo 23. Porém está a chegar a hora, e é agora mesmo, em que aquele que adora o Pai o há de adorar, no Espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e os que o adoram devem fazê-lo no Espírito e em verdade. Falamos tantas vezes sobre isto, que nem vou perder muito tempo aqui. Adorar não tem a ver com aquilo que nós estamos a fazer nesta tarde. Isso é também adoração, mas adorar tem a ver com aquilo que nós fazemos diariamente na nossa vida. A forma como nós refletimos o caráter de Cristo na nossa vida. Queres uma verdadeira definição de adoração? Que Cristo cresça em ti e que tu diminuas. Que o mundo conheça um caráter. Eu gosto daquela expressão que dizem acerca dos discípulos. Tu eras um que andavas com ele, porque a tua forma de estar, o que tu falas, te denunciou. Eu quero te dizer que o mundo precisa de encontrar verdadeiros adoradores. Pessoas que pela sua forma de estar denunciam quem há neles. Denunciam quem há neles. Você lembra-se que aqueles discípulos que iam a caminho de Emaús não reconheceram quem os encontrou? Quem é que os encontrou? E quando é que eles o reconheceram? Alguns não respondem porque não sabem. Vocês andam a ler a Bíblia. O que é que fez-los entender que aquele era Jesus? Um pequeno gesto. O que é que te identifica numa sociedade como nos dias de hoje? O que é que faz a sociedade dizer, tu és um daqueles que anda lá com Jesus? Há em ti uma evidência que andas com Jesus. O Pai procura, Deus procura verdadeiros adoradores. Bora lá para despertar. Diz aqui está ao teu lado, tu és um adorador? Diz ao outro, tu és um adorador? Terceiro, Deus procura... Não, tem que corrigir isto. Não é adoradores. É trabalhadores. Pastor, não fala em trabalho agora, é domingo. Deus procura trabalhadores. O texto está bem, Mateus 9. Vamos lá, Mateus 9, versículo 37. Disse então aos discípulos, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da seara que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Deus procura trabalhadores. Eu quero dizer que nós estamos a viver dias que a colheita da igreja vai ser muito grande. A colheita da igreja vai ser muito grande. Ouça, eu sei que falar de trabalho... isto é gente fantástica. Mudou logo tudo. Então, digam lá, Deus procura? Vocês não dizem trabalhadores assim com muita ênfase. Deus procura? Ok. Deus vai trazer um tempo extraordinário à igreja nesta oportunidade. Nesta janela de oportunidade que se está a abrir. Muitas pessoas virão, mas Deus procura pessoas que estejam dispostas a cuidar desta seara que há para colher. As pessoas precisam de vir e encontrar quem vai cuidar deles. As pessoas não podem vir e ser largadas ao abandono. Estão comigo ou não? Você sabe porque é que eu, ao domingo de manhã, gosto de ir com a rapaziada mais nova
de vez em quando, fingi que sei jogar futebol ou basquete. Eu só finjo. Eu vou-vos confessar aqui uma coisa. Cada vez que eu vou, venho de lá lesionado. Ando com uma entorse no pé direito há quase 15 dias. Foi há 8, não é? Há 8. Esta semana, toda a semana, até a dormir me doía o pé, porque são rapazes novos. 16, 17, aquilo. Mas sabem porque é que eu gosto de estar com eles? Sabem porque é que eu gosto de estar com outras pessoas? Sabem porque é que sempre que há uma oportunidade de estar com alguém, eu gosto de estar? Porque é exatamente isso. A nossa chamada é para trabalhar naqueles que Deus nos vai dando. E construir pontos de ligação para que eles percebam que há quem cuida deles. E eu gosto de estar porque muitas vezes aparecem nestes jogos gente nova, gente que até não vem. E eu gosto de estar com eles, que é uma oportunidade de eles perceberem. Não é? E depois gosto daquela parte que é quando eu estou na baliza e eles vêm e eles diminuem a velocidade e dizem: eu não posso marcar contra o pastor. Não é? E há um deles que não está aqui nesta tarde que quando vai perante mim diz: não posso marcar, senão fico 3 meses de castigo. Também gosto dessa parte, mas isso é brincadeira. Mas o que eu gosto é construir pontes, é as pessoas conhecerem naquilo que nós somos na forma mais prática. Porque muitas vezes as pessoas conhecem-nos apenas nesta forma mais formal. Porque todos nós, quando entramos aqui no culto, parece que vestimos um fato formal. Não é? Tornámos-nos todos, vestimos o fato adorador. Aleluia, glória. Não é? As pessoas olham para nós, até alguns acham que nós somos sinaleiros, mas não somos. Que é uma profissão em extinção completamente. O que nós somos é adoradores. Certo? E a adoração expressa-se também no culto. Mas o que as pessoas precisam conhecer-se é quando a gente se senta com eles. Você já reparou que uma das formas que Jesus mais usou para conhecer pessoas e procurar pessoas foi sentar-se com eles a comer? O Zaqueu estava em cima da... E Jesus disse: olha, desce que eu hoje vou jantar à tua casa. Tu não sabes. Mas eu hoje vou comer em tua casa. Porque eu quero gastar tempo contigo. E o mundo precisa de gente que gaste tempo com eles. Deus vai trazer um grande avivamento à igreja. E com certeza a nós também, porque somos igreja. Eu não estou a dizer que Deus vai trazer só um avivamento à igreja de Luxemburgo. Deus vai trazer um avivamento nos últimos dias à igreja. E a nós também. Mas é preciso que nós percebamos que há uma série de pessoas que têm que ser cuidadas, trabalhadas, amadas. Há uma série de coisas que nós temos que ajudá-los, não, como cirurgiões, mas com muito amor, ajudá-los a ultrapassar e a tirar e a retirar. Não matando, mas ajudando a pessoa a construir. Estão cá comigo ou não? É interessante que Jesus já dizia naqueles dias: as searas estão prontas, a colheita é abundante, mas há pouca gente para trabalhar. Eu quero dizer que hoje eu acredito nisto. A seara da sociedade é muito grande e há uma grande colheita para ser feita por nós, mas é a altura de se levantarem os verdadeiros trabalhadores. E Deus procura trabalhadores. Diz a quem está ao lado: Deus procura-te para trabalhares. Está quieto. O seguinte... Vamos dizer juntos: Deus procura? Fiéis. Vamos dizer: Deus procura? Fiéis. Fiéis. Salmo 101, versículo 6. E eu trouxe duas traduções diferentes. A primeira diz: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Acolherei aqueles, outra tradução, acolherei aqueles que são fiéis a Deus, para que vivam junto de mim. Só terei ao meu serviço quem levar uma vida honesta. Eu gosto deste segundo versículo, ou desta segunda tradução. Deus procura fiéis. E fiéis têm que ser pessoas honestas. E uma pessoa honesta é uma pessoa que reconhece aquilo que é. E uma pessoa que reconhece aquilo que é a pessoa que precisa mais de Deus do que nunca. Uma pessoa verdadeiramente honesta é uma pessoa completamente dependente de Deus, porque sabe em si mesmo que aquilo que há não é suficientemente bom. E a sociedade precisa de uma igreja que reconhece que não é suficientemente boa e que precisa ser honesta e precisa ser fiel a Deus. É interessante perceber que para que nós melhoremos o estilo da nossa vida, nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Estão cá comigo ou não? Amém. Quantos amam a Deus? Amém. Fraquinhos, amém. Quantos amam a palavra de Deus? Amém. É estranho, como é que você diz amém à palavra de Deus e mais forte do que a Deus? Quantos amam a Deus? Amém. Quantos amam a palavra de Deus? Agora foi igual, agora está bom. A palavra de Deus é Deus a falar connosco. A palavra de Deus é Deus a dizer como é que é suposto nós vivermos. A palavra de Deus é um desafio para nós, ou melhor, um espelho para nós percebermos se estamos a ver uma vida de integridade ou de honestidade.
E a nossa procura tem que ser por viver uma vida de honestidade. Deus procura fiéis. Gente que viva perto de Deus. E para viver perto de Deus nós precisamos ser pessoas honestas. Quem vive perto de Deus reconhece. Você sabe porque é que para mim não é um problema pessoas que repetidamente vêm à frente? Para mim o maior problema é pessoas que nunca saíram do seu lugar e vêm à frente. E não estou a falar dos tímidos. Estou a falar das pessoas que não fazem um exame a si mesmo e não reconhecem que precisam de Jesus. Se o teu ficar no lugar significa que tu fizeste uma autoanálise profunda e reconheces que verdadeiramente precisas mais de Deus para viver uma vida de honestidade, então que isso seja assim. Mas se não é tempo de tu perceberes o quebrantamento que tu precisas. Todos nós nesta sala precisamos mais de Deus do que nunca. Do que nunca. E Deus procura fiéis, gente que esteja disposta a viver uma vida em conformidade com a sua vontade. E Deus tem uma vontade incrível para a nossa vida. Porque já levo 5 minutos extras, vou terminar. Rapidamente, Deus procura frutos. Quantos entendem isto? Alô? Estão vivos? Deus procura frutos. Diz lá que está ao teu lado, Deus procura que tu dês fruto. Fruto. O fruto evidencia o que há cá dentro. O fruto evidencia que tipo de vida, de fidelidade nós estamos a desenvolver. Não dá para a gente ter uma coisa aqui e mostrar outra coisa. Não dá. É estranho. Você já viu alguém de cabelo branco com 10 anos? Você já viu alguém de cabelo branco com 15 anos? Alguém com cabelo com 15 anos, cabelo branco e dizer eu tenho 40 anos. Você diz, não, a tua cara não te denuncia. Os frutos da nossa vida denunciam que tipo de estrutura nós temos cá dentro. Que tipo de intimidade nós desenvolvemos com Deus. Avançando rapidamente. Deus procura homens para serem ungidos, para marcar a diferença neste mundo. O mundo precisa do Espírito de Deus em ação no mundo. O mundo precisa de milagres. O mundo precisa... Falávamos à hora do almoço acerca de mais um daquelas bandas desenhadas, daqueles que aparecem por aí, que trazem influência negativa. E há crianças e adolescentes, uma vez mais, a serem influenciados por bandas desenhadas das mais incríveis, das mais normais, que provavelmente, se calhar, a maior parte de nós nem se apercebe, porque achamos que aquilo é normal, é dos animes dos nossos dias, e achamos que aquilo é uma coisa muito simples e normal. Mas há hoje uma geração a ser influenciada, e o diabo é muito subtil. Ele está a influenciar crianças, está a influenciar adolescentes, com coisas terríveis, que levam crianças e adolescentes a cometer homicídio, a cometer o assassinato, a cometer atos hediondos. E nós ficamos perplexos como isto acontece. Porquê é que isto está a acontecer? Está a acontecer porque o diabo não dorme. E o diabo está a trazer uma influência ao mundo. E o diabo está a tentar destruir as gerações. E eu vou-te dizer, a forma que o diabo está a fazer, ele já não se mete com gente graúda. Achas que ele se vai meter a sério contigo? Sim, às vezes ele tenta a tua vida, mas aquilo que o diabo está a tentar fazer é uma coisa muito mais inteligente. Ele está a tentar mudar as próximas gerações, influenciando hoje as gerações. Por isso ele influencia quem cria muitos animes, muita banda desenhada para influenciar crianças. De alguma forma, nós temos que entender que o diabo não é muito instruído nem muito inteligente. Aquilo que ele está a fazer é apenas uma leitura boa da Bíblia. Estava à espera que alguns ficassem escandalizados. Sim, o diabo conhece a Bíblia. E lá em Deuteronômio e em Êxodo, Deus ensinou o povo que eles tinham que ter aquilo que chamavam a escola dominical. Não a escola dominical, porque alguns acham que a escola dominical é a escola que é o domingo. A escola dominical vem de um termo do latim, dominical, tem a ver com a escola do Senhor. E em Êxodo e Deuteronômio você vê que Deus ensinou ao povo que eles deviam ter a escola do Senhor para ensinar as crianças aquilo que eles deviam aprender da palavra de Deus. Se nós queremos ter uma sociedade melhor, nós temos que investir nas crianças. Nós temos que investir nos adolescentes, mas temos que estar atentos porque o diabo está a investir neles. Então nós precisamos perceber uma coisa, Deus procura homens e mulheres para serem ungidos, para agirem no sobrenatural hoje. E parar com a influência espiritual que o diabo está a trazer a este mundo e agirmos de uma forma espiritual hoje. O mundo precisa de uma igreja que possa parar. E nós precisamos ter discernimento e perceber que o diabo hoje está a trazer uma influência negativa ao mundo. Há muita música que muito pessoal ouve. Há muito filme que se passa aí. Há muita série que o pessoal vê, que é uma mensagem subliminar,
que muita gente não tem uma estrutura para conseguir ver aquilo. E você diz, pastor, você está a ser mesmo radical, conservador, será puritano, chama o que você quiser. Eu quero lhe dizer que o diabo não brinca. E às vezes nós hoje, num estilo muito moderno de ministração da palavra, temos muito medo de falar destas coisas do diabo, do inferno. Temos não, eu não tenho, e eu sei que muita gente não tem. Mas parece que há certo receio. As pessoas não vão entender essa coisa do espiritual. As pessoas precisam de entender o espiritual quando nós lhe ministrarmos sobre o espiritual. E hoje o diabo está a influenciar pessoas para destruir famílias, para destruir uma sociedade. E o mundo hoje precisa de uma igreja que é atenta e que é cabalmente uma igreja que percebe claramente que tem que ter uma ação. E a ação de influenciar gerações mais novas. Os teus netos, os teus filhos precisam de uma igreja que os influencie. Os teus netos, os teus filhos precisam de avós e pais ungidos. Quantos de nós nos sentamos para levá-los a aprender a orar? Quantos de nós nos sentamos para lhes ensinar as histórias da Bíblia? Quantos de nós fazemos a aplicação para a vida das histórias da Bíblia? Quero que eu lhe seja mais sincero, eu creio que hoje vivemos dias em que há uma igreja que vive na dimensão de ensinar o cristianismo na base de um culto e naquilo que é um culto. E o cristianismo é muito mais para além do que aquilo que acontece aqui nesta tarde. E tantas vezes eu tenho dito isto. E não quero influenciar ninguém negativamente. O que estamos a fazer nesta tarde é necessário para a nossa vida. Mas não é o mais importante. E a igreja e a sociedade precisa de uma igreja ungida, cheia do Espírito de Deus. Cheia dos dons do Espírito para influenciar esta geração. Ainda estão vivos? Por fim, o último, penso que é o último. Deus procura fé. Quantos têm fé? A sério? Tens fé? Se nesta tarde eu te dissesse para orares pela pessoa, perguntares a quem está ao teu lado qual é a dificuldade que ela tem, orares por ela, tu acreditas que se houver um problema de cura, tu podes curar essa pessoa? Se eu te dissesse para fazermos isso agora mesmo. Tens coragem? Para orares e determinares que essa pessoa vai ficar curada nesta tarde? Pastor, mas eu não sei se vai acontecer. Eu não perguntei isso. Porque esse é o exercício errado da fé. Achamos sempre que a fé está dependente dos resultados. A minha fé não está dependente dos resultados. Se a minha fé estivesse dependente dos resultados, há muito tempo que eu tinha parado de orar por algumas pessoas para serem curadas. A minha fé está num Deus que eu creio firmemente e daria a vida por isso, que Ele é capaz de curar a pessoa com a doença mais incurável que a sociedade e a medicina diz que é incurável. Se Deus me disser ora, eu vou orar. E melhor, e eu até construí mal a frase, porque Deus nem me vai dizer para orar, porque Deus já disse para eu orar. O que eu tenho que fazer é orar. Porque eu leio a Bíblia e Deus diz, ora pelos doentes, eu vou orar pelos doentes. E Deus vai curar. Quando? No momento, provavelmente. A seguir, talvez. Daqui a um mês, talvez. Não importa. O resultado não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus. Pastor, mas ele não curou. Problema dele. Dele e Deus. Deus e ele. Não tem nada a ver com isso. Deus procura pessoas de fé. Pessoas com disponibilidade para fazer. E nesta tarde eu quero perguntar se há pessoas aqui com disponibilidade para fazer. Já? A sério? Então vamos ficar de pé. E eu vou pedir que, neste momento, nós vamos fazer algo muito simples. Muito simples. Que eu desejo trazer como um desafio até nós. Nós vamos exercitar a fé nesta tarde. Vamos exercitar a fé. E eu não sei se atrás, se à frente, se do lado, se do outro. Nós vamos ter a coragem de perguntar a alguém. Porquê é que tu precisas que eu ore por ti? Qual o assunto que tu precisas que eu ore por ti? Talvez a pessoa não pode abrir todo o jogo da sua vida, mas vai dizer, olha, é um assunto numa ordem emocional, sentimental, é por cura. E nós vamos ter a coragem de orar nesta tarde. E vamos ter a coragem
de sermos encontrados por Deus nesta tarde, porque Deus procura pessoas que tenham fé. Deus procura pessoas que tenham fé. Talvez alguns aqui precisam, chegou até nós um assunto pessoal, alguém que precisa de uma intervenção de Deus na sua vida. Deus quer intervir na vida de pessoas nesta tarde. Será que podem voltar à apresentação, por favor? À primeira, que diz, Deus procura a seguir, Deus procura, podes pôr a seguir, adoradores. A seguir, Deus procura, a seguir, Deus procura, Deus procura a seguir, Deus procura fé. Será que Deus nos encontrou nesta tarde? Então eu vou pedir que tu procures aí alguém perto de ti, à frente, atrás, como eu disse. E neste momento nós vamos deixar que Deus nos use para abençoar a vida de alguém. Pastor, isso é assim muito frio, sem música, sem nada. Eu não me lembro de algum músico andar atrás de Jesus para quando ele fizesse um milagre. Tlim, 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 tlim. Eu nunca li isso no Evangelho. Bartimeu, o que é que tu queres? Espera aí, vamos cantar um corinho primeiro. Glória, glória, aleluia. Agora vamos fazer um milagre. O que é preciso que eu faça em ti? Senhor, não reparaste que eu sou cego? Sim, mas o que é que queres que eu faça? Eu quero ver. Então está bem, pronto, então, vais ver. Fé é isto. Nós é que espiritualizamos isto, quase como se tivéssemos que entrar num retiro e nos esquecêssemos do mundo. Abençoar. Deus procura nesta tarde. Deus foi à procura de ti nos montes, como uma ovelha perdida. Deus foi à procura de ti como uma dracma perdida, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar. Eu vou pedir que tu tenhas coragem. Pastor, mas eu sou uma ovelha, você não me conhece. Eu sou uma ovelha que mais parece um carneiro. Ouça, você não percebeu? Você foi encontrado por Deus nesta tarde. Pastor, eu sou muito novo, eu ainda não fiz um curso de batismo, não sou batizado. Você não entendeu, você está a pensar com religiosidade. Deus encontrou-te nesta tarde. Ou tu não queres dizer, Deus, eu aceito fazer a tua vontade e ser encontrado por ti. Se tu dizes, sim, Deus, eu quero ser encontrado por ti, usa-me para o que tu entenderes. Eu tenho fé em ti, tenho fé na tua palavra, então deixa que Deus te use. Então, nesta tarde, durante alguns momentos, nós vamos sair do nosso lugar, no recato, com alguns silêncios, com algum pacatez. Nós vamos sair do nosso lugar, vamos encontrar alguém, vamos perguntar o que é que eu posso fazer por ti, em que é que eu posso orar por ti. E tu vais orar e a pessoa vai orar por ti. Bora lá, por alguns momentos. Vamos fazer isso.